Mas no fio da meada, porque falei há pouco da situação ofensiva, e já na sequência, para encaixar um assunto no outro, tem a parte defensiva também, do técnico Arthur Jorge. E o Cruzeiro apresenta até um equilíbrio. Se naquele ponto de ofensividade a gente estava comentando aqui desse desequilíbrio que tem, a própria situação que a gente estava falando aqui contra o Goiás, na nossa conta que 10 chances criadas do Cruzeiro, né, e um gol só convertido. O Cruzeiro tem um equilíbrio defensivo, pelo menos, nos 13 jogos disputados até agora com o treinador português. O time alcança uma marca de jogos sem sofrer gols, o clean sheets, em 53,8% das partidas, e aí 7 jogos com essa meta aí intacta. Em contrapartida, foi vazado em 6 oportunidades, somando então os 13 jogos com o técnico Arthur Jorge. Sobre as vitórias, sem sofrer gols, contra o Boca, contra a vez da Católica e também agora contra o Goiás. A defesa, pelo menos, é um bom ponto, né, o Valu? Até agora a gente fala sobre essa questão do ataque, até a gente entende que não depende até muito do treinador, já que se cria, tem chegada ali naquele último terço, e a decisão ali na frente às vezes não é a melhor para o momento, mas para a defesa o Cruzeiro melhorou seus números. Melhorou, e eu acho que a gente está falando de 7 jogos em 13 disputados pelo Arthur Jorge, mas da metade dos jogos o Cruzeiro não sofreu gol, né? Um aproveitamento acima de 50%. Eu acho importante ir naqueles jogos ali do xizinho, né? Quando a gente lembra o jogo contra o São Paulo e que ainda tivemos uma situação... Claro, eu não vou imputar aqui ao Matheus Cunha os 4 gols sofridos pelo Cruzeiro, mas ali o Cruzeiro tá 2-1, o Cruzeiro vai buscar, na hora o momento que o Cruzeiro tá muito bem no jogo, vem aquele terceiro gol ali, que pra mim ele falha pra caramba, não sai do gol, pelo contrário, vai pras redes, parecendo que tava lá em Jericoacoara, balançando nas redes, dentro do mar, né? E aí o Ferreirinha aproveita e faz o terceiro gol, contra a Católica, né? O gol que ele fala de cabeça, cabeçada a 5 metros sozinho, não foi a 5 metros, foi 8, enfim. E contra o Goiás ali, uma situação que tem a falha do Cauã Moraes no primeiro lance e depois... O menino que o Samuel Venâncio ia passar um pito nele lá na zona mista, acaba acertando aquele chute e quase... O pequeno, né? O Samuel quase ia dar uma coça lá no pequeno, e ele conseguiu escapar de última hora. Então, assim, e ali, e um jogo de apagão contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia, o lance no pênalti, né? Mal cometido, não existe pênalti bem cometido, mas um lance bem aleatório do Fabrício Bruno, né? Porque ele tá numa disputa com um jogador que talvez enquanto o William, o José estiver correndo uma pista, o Val, talvez o Fabrício Bruno seja capaz de correr em volta dele 20 vezes, né? Então ele é muito mais veloz. Só que ali ele perdeu o time, deu o carrinho, perdeu o time do carrinho, então são essas circunstâncias, Léo. Mas vamos torcer principalmente que ele consiga, Arthur Jorge e o Cruzeiro, acumular jogos sem sofrer gols, daqui até a reta final deste Campeonato Brasileiro e da Libertadores, né? Principalmente da Libertadores, pensando... Palmeiras também, óbvio, mas quando a gente pensa em Libertadores, um jogo fora agora contra o Boca seria crucial, e é um dos times que o Cruzeiro foi capaz de conseguir esse feito. Era uma equipe que era uma torneira, né? A gente já... E o pior, né? Destacar que além dos 7 gols ali, os 7 jogos em que conseguimos não sofrer gols, 2 dos jogos que sofremos, conseguimos a virada. Ali, então, até um asterisco ali de lado do X no jogo contra o Red Bull Bragantino e no jogo contra o Bahia. Não que seja bom. Eu acho muito bonito, eu acho muito emocionante quando o Cruzeiro consegue virada, mas eu não quero virada. Eu quero que o Cruzeiro seja capaz de fazer um gol, 2 de preferência e vença dessa forma. Então, o que significa também de uma equipe que foi capaz de criar poder de reação. O Cruzeiro tinha 2 coisas, né, no trabalho anterior. Sofria gol, você sabia que dificilmente ia empatar esse jogo. Não é que ele ia pra virada. O Cruzeiro não demonstrava força nenhuma de virada. Pelo contrário, o Cruzeiro foi virada, né? Viradas horrorosas. O Cruzeiro tomou virada pro Coritiba, tomou virada pro Atlético Mineiro, né? Na fase de classificação. Tomou virada pro Mirassol. Era o rei, né? Assim, da virada. Empate, né? Pro Corinthians. Sabe? Jogos que saíam à frente. Então, Léo,
Isso também é bem importante nessa caminhada. O que falta para esse time se tornar mais sólido, mais confiável? Fazer aquelas sequências que a gente está vendo ali de verdinho com menos vermelhos. Pode colocar um branquinho ali de um empate e tal. É isso que vai fazer com que a gente, pelo menos eu, né, confie mais nessa equipe, na capacidade dela não oscilar tanto. Que a gente Grêmio, pega uma sequência, né? Grêmio empata com Goiás, apesar de ter sofrido gol. Vence o Grêmio, empata com Goiás, vence bem o Remo lá. A gente viu, né? O Bahia pastando na mão do Remo. O Remo que foi fora de casa e venceu o Botafogo depois, enfim. Consegue fazer um bom jogo contra o Boca Juniors e aí vem aquela amnésia total contra o Atlético Mineiro, né? Isso aí faz com que o time dê passos para trás para se tornar um time estável. E com muitas mudanças nessa linha de defesa, né, Pedro? Assim, a começar pelo gol, antes o Matheus Cunha, agora o Otávio. Se a gente pegar um pouco antes, tinha o William, hoje tem o Fagner ali como, nesse momento, mais titular. Vidalba sai, vem o Jonathan Jesus. Tem uma mudança aí nessa linha de defesa e os números do Cruzeiro melhorando. Sim, Léo. Já falei por várias vezes aqui na Samuca TV, né? Para mim, sistema defensivo, ele é muito mais comportamento coletivo do que propriamente a questão individual. Óbvio que você ter bons defensores, jogadores que se posicionam bem, jogadores que abordam bem situações ali de 1 para 1 contra o atacante, contra quem quer que seja que esteja numa jogada ofensiva do adversário, mas ter também uma ideia, sabe, coletivamente falando, ter um norte coletivamente falando, acho que faz muita diferença. E vale a gente destacar, e se a gente pega principalmente os últimos 2 jogos do Cruzeiro, eu vou falar de Bahia e o jogo contra o Goiás, o Cruzeiro, ele deu até uma variada assim na sua forma de marcar, né? A gente tem acompanhado muito esse time do Arthur Jorge quando o Cruzeiro não tem a bola se defendendo num 4-4-2, até por uma mudança de característica dos jogadores. Lá em Salvador, a gente viu muito o Cruzeiro se defendendo num 4-2-3-1, esse jogo agora contra o Goiás também. Então, em meio a tudo isso, em meio à mudança de peças também, tem mudança até mesmo da formatação que esse time vai defender. E é um ponto muito importante. O Valu falou de algumas coisas que faltam, eu acho que o ponto principal, e aí isso infelizmente a gente só vai conseguir ter pós-parada da Copa do Mundo, é um time fisicamente também que tenha condições de talvez manter por mais tempo o ritmo físico, de pressionar o adversário lá em cima, às vezes de fazer perseguições um pouco maiores. Contra o Goiás, a gente viu um Cruzeiro em algum momento conseguindo fazer boas abordagens defensivas, mas que se desgastou muito, por exemplo, na segunda etapa e deixou o jogo muito mais vivo do que o normal. Lá em Salvador, eu gostei muito do comportamento defensivo do Cruzeiro, anulando algumas características importantes daquele time do Bahia, mas é uma diferença para mim, a diferença principal, né, pegando esse Cruzeiro de agora e o Cruzeiro de antes da chegada do Arthur Jorge, é ter padrões melhor estabelecidos, né? O Arthur Jorge consegue colocar já algumas ideias no aspecto defensivo por parte desse time. Ainda faltam coisas, acho que para a gente ter um Cruzeiro intenso, que pressione lá em cima, isso vai demandar a pausa da Copa, não tem jeito, porque fisicamente desgasta-se demais uma equipe que acaba escolhendo marcar lá em cima, mas para mim já é uma mudança muito boa, é mesmo ter essa resiliência, e eu tô com valor. É legal, é bacana a virada, o espírito, a resiliência, mas eu quero ver aquele Cruzeiro que consegue fazer 1-0, 2-0, segurar mais o jogo, e aí lá na frente faz o terceiro, quiçá o quarto, mas que toma menos gols, que não precisa de ficar reagindo o tempo inteiro a um adversário que abre o placar primeiro do que a gente. E a gente tem que lembrar, além do aspecto físico que você falou, um time que vai ter tempo para treinar, né? Porque muito dos ajustes vão acontecendo conforme os jogos na base do vídeo. O Arthur mesmo, recentemente, ele falou, não sei se foi depois do jogo contra o Bahia, falando até dos jogadores, acho que foi depois do jogo contra o Bahia, quando o pessoal exaltou muito a partida do Kenji, que os jogadores têm às vezes 2 treinos para mostrarem, para mostrar para ele alguma coisa, né, para impressionarem, para conseguir impressionar o Arthur Jorge. Então, eu tenho certeza que ele não fica fritando os caras no posicionamento. Foi na pergunta sobre o Sinisterra. Foi sobre ele fala Sinisterra, assim, eles geralmente até tem 1 a 2 treinos para me dar um feedback positivo. Então, lógico que ele passa alguma coisa, talvez posicione, mas ele não tem tempo para trabalhar isso direitinho. Então, o Cruzeiro vem tendo esse refino muito mais dentro do que acontece nos jogos do que o que acontece nos treinos, né?
Essa semana, entre um jogo e outro, o Cruzeiro tá até no luxo, porque teve uma folga, teve direito a uma folga, 2 treinos. 3 dias, né? No jogo contra o próprio Palmeiras. Caio fez questão de falar sobre isso, né, na Zona Mista, quando ele fala da questão da finalização, e muita gente acha que não, mas finalização também existem treinos específicos para o atleta melhorar a questão da finalização. E o Caio não tá tendo isso, né? Ele até falou. Ele reconhece, ele demonstrou ali uma indignação com o momento dele. Sim. Mas aí não dá para tirar da análise. Quando o jogador fala, eu acabo não treinando praticamente, eu tô só recuperando. Então, nesses 2 dias, provavelmente, o time tá treinando. Pode ser que o Caio nem esteja fazendo as atividades ali, ou faz uma partezinha só, porque principalmente a maior parte do tempo... por conta da sequência de estar voltando do pubis, né? A questão do pubis ele ainda tá tratando, né? Sim. Entre a Universidade Católica e o Bahia, foi só um treino, porque jogou na quarta, né? E na quinta viajou, aí na sexta treinou e no sábado jogou. E deve ser parecido agora também, né, o Samuel, com essa sequência diante do Palmeiras, e depois já joga na terça-feira contra o Boca, então deve ser um domingo ali mais ou menos de viagem, e uma segunda-feira só de treino visando o Boca Juniors, e a gente fala dessa consistência defensiva para os próximos 2 jogos. Se o Cruzeiro se não sofrer gol, tá bom, hein, Samuel? Com certeza. Aí são 2 empates, na pior das hipóteses, né? E o empate com o Boca não é ruim pro Cruzeiro. Claro que o cenário perfeito é você chegar lá e já pensou sapecar uma vitória diante do Boca na Bomboneira, classificação garantida, e aí iria para a última rodada muito tranquilo contra o Barcelona de Guayaquil no Mineirão.